Neste momento, enquanto estais a ver este vídeo, há água suficiente no ar por cima das vossas cabeças para abastecer a vossa casa durante meses. Não é metáfora, é física. Uma estrutura de bambu de 3 metros enrolada em rede pode capturar água potável do ar todos os dias, sem eletricidade, sem tubagem, sem fatura da água. O design foi inspirado por um besouro do deserto africano. E por menos de 500 euros, podeis construir uma no vosso jardim este fim de semana. Ao longo deste vídeo, vou mostrar-vos como funciona, quem já o fez, porque é que ninguém vos falou disto, e como construir a vossa própria. Olá, sou o João e bem-vindos ao canal de Construção Alternativa. Subscrevam e ativem as notificações para descobrirem mais sobre construção sustentável que as escolas nunca ensinaram. O oceano invisível por cima de nós. A atmosfera da Terra contém neste momento cerca de 12,9 bilhões de metros cúbicos de água doce em suspensão. Vapor e gotículas que flutuam acima de cada cidade, cada aldeia, cada campo seco. É mais água do que a que corre em todos os rios do planeta simultaneamente. Flutua por cima de aldeias sem acesso à água canalizada no interior de trás dos montes. Flutua por cima das hortas do Alentejo, que dependem de poços que secam em julho. Flutua por cima de bairros de Lisboa, onde as canalizações têm décadas, e ninguém a está a tentar apanhar. A física de capturar essa água é extraordinariamente simples. Quando o ar arrefece abaixo do ponto de orvalho, a água condensa em qualquer superfície disponível. Cada folha coberta de orvalho de manhã é a prova. Cada copo frio a suar num dia de verão é a prova. Estudos publicados em revistas científicas de recursos hídricos documentam resultados medidos, não projeções teóricas, de 3 a 10 litros de água por metro quadrado de rede por dia em coletores de nevoeiro. Os coletores de orvalho acrescentam mais meio litro por metro quadrado durante a noite. Portugal tem condições excepcionais para isto, e a seguir vou explicar-vos por quê. O besouro que resolveu o problema há milhões de anos. Na costa sudoeste de África, o deserto do Namibe recebe menos de 1 centímetro de chuva por ano. É um dos habitats mais secos do planeta. E, no entanto, um pequeno besouro prospera lá. O Stenocara gracilipes executa um ritual todas as manhãs, quando o nevoeiro vindo do Atlântico chega. Inclina o corpo para a frente, expõe o dorso ao vento e deixa as gotículas microscópicas condensarem nas suas costas. Em 2001, os investigadores Andrew Parker e Chris Lawrence publicaram a descoberta que mudou tudo. O casco do besouro é coberto de pequenas saliências hidrófilas, que atraem a umidade. Entre essas saliências correm canais serosos hidrófobos, que repelem a água. As gotículas formam-se nas saliências, crescem até atingir peso suficiente e rolam pelos canais diretamente para a boca do besouro. Este inseto recolhe o equivalente a 12% do seu peso corporal em água potável todos os dias, do ar, num deserto. Investigadores do MIT replicaram depois esta geometria de superfície em materiais sintéticos e descobriram que imitar o padrão do besouro aumenta a eficiência de condensação até 40%, em comparação com superfícies planas. A natureza resolveu este problema há milhões de anos. Nós apenas precisamos de copiar a solução. 5.000 anos de memória perdida. O que é surpreendente não é que esta tecnologia exista. O que é surpreendente é que a tenhamos esquecido. No Levante Antigo, arqueólogos descobriram muros circulares de pedra construídos especificamente à volta de plantas para recolher a condensação noturna. No deserto do Atacama, no Chile, pilhas de pedras eram organizadas para que a umidade escorresse pelas paredes interiores para bacias de recolha. Nas Ilhas Canárias, civilizações antigas colocavam cisternas sob espécies de árvores nativas, cujas folhas canalizavam o nevoeiro para baixo. Na Crimeia, um engenheiro florestal russo chamado Friedrich Seibold construiu um condensador de pedra que produzia cerca de 360 litros de água por dia, usando apenas rochas empilhadas e diferenciais de temperatura. Os incas fizeram-no, os persas fizeram-no, os berberes do norte de África fizeram-no. As comunidades indígenas do Peru e do Chile desenvolveram métodos de captação de nevoeiro com ervas e folhas séculos antes de qualquer europeu chegar. E em Portugal? Os nossos antepassados também sabiam. Os moinhos de vento de Santana, na Madeira, aproveitavam a umidade dos ventos alísios. As levadas da Madeira são um sistema de gestão de água de enorme sofisticação. E nas Açores, a vegetação endêmica, as laurisilvas, funciona até hoje como um coletor natural de nevoeiro, alimentando nascentes que sustentam populações inteiras. Cada civilização que dominou climas quentes e áridos descobriu a captação de água atmosférica de forma independente. 5.000 anos de engenharia comprovada em todos os continentes habitados. Depois chegou a indústria e esquecemos-nos de tudo. O homem que foi à Etiópia e olhou para o céu.
Em maio de 2012, um arquiteto italiano chamado Arturo Vittori viajou para o norte da Etiópia. Tinha trabalhado em interiores de aeronaves e em projetos para a Agência Espacial Europeia. Nada o tinha preparado para o que viu. Viu mulheres e crianças a caminhar horas a fio por terra rachada, a carregar recipientes de água às costas. A água era castanha de sedimentos. Partilhavam essa água com cabras e gado. As pessoas daquela região passam 40 mil milhões de horas por ano apenas a procurar e transportar água. Vittori não tentou perfurar um poço. Não tentou trazer tubagem de um reservatório distante. Olhou para o céu e viu um oceano que ninguém estava a recolher. A Torre Warka Water tem 10 metros de altura e uma base de 4,2 metros. A estrutura é tecida em bambu ou junco, modelada numa forma que lembra um vaso elegante. Pesa apenas 80 quilos. No interior, pende uma rede de poliéster com 80 metros quadrados de superfície de condensação. A forma exterior foi estudada a partir de colmeias de térmitas, que gerem o fluxo de ar e a temperatura interna de forma passiva, apenas através da geometria. Quando o ar úmido passa pela rede, o vapor de água condensa nas fibras frias. As gotículas formam-se, fundem-se e escorrem para um reservatório na base. Chuva, nevoeiro e orvalho contribuem todos. O sistema não precisa de eletricidade. Funciona inteiramente por gravidade, condensação e evaporação. Uma equipa de 4 pessoas monta a estrutura completa num dia. As ferramentas necessárias são um cortador de bambu, um paquímetro, um martelo, um berbequim e um serrote manual. Sem andaimes, sem ferramentas elétricas, sem maquinaria pesada. Custo total dos materiais, cerca de 500 euros. Onde a tecnologia funciona e Portugal está no centro do mapa. Antes de falarmos em construção, quero ser honesto convosco sobre o que esperareis em função da vossa localização. Portugal tem condições que colocam o país entre os mais favoráveis da Europa para esta tecnologia. O litoral atlântico, de Viana do Castelo a Sagres, recebe nevoeiro e umidade oceânica com regularidade. A costa da Arrábida, Sintra, a Serra de Monchique, a costa vicentina. Todas têm episódios frequentes de nevoeiro marítimo, especialmente entre abril e setembro. Nestas zonas, um coletor bem posicionado pode aproximar-se dos rendimentos mais altos documentados, 10 a 15 litros por metro quadrado de rede por dia. As serras do interior, Estrela, Açor, Lausanne, Gerês, têm nevoeiro de altitude durante grande parte do ano. As aldeias que vivem atualmente com dificuldades de abastecimento nessas serras são exatamente o tipo de comunidade onde esta tecnologia pode fazer diferença imediata. A Madeira e os Açores são casos únicos na Europa. A Laurisilva da Madeira já é um coletor natural de nevoeiro. É por isso que existem nascentes em zonas sem chuva direta. Um coletor artificial nestas ilhas pode funcionar com consistência ao longo de todo o ano. O Alentejo e o Algarve interior são mais desafiantes. O ar seco do verão reduz o rendimento, mas os diferenciais de temperatura entre o dia e a noite, frequentemente de 20 graus ou mais, criam um orvalho noturno considerável. Nestas regiões, um coletor de orvalho orientado para o chão pode ser mais eficaz do que uma estrutura vertical. A evidência internacional é sólida. No litoral chileno de Chungungo, 100 coletores de nevoeiro produziram 15 mil litros por ano durante uma década inteira. Nas montanhas anti-Atlas de Marrocos, clima semelhante ao interior algarvio, redes Cloudfisher resistem a ventos de 120 km por hora e entregam até 600 litros por rede por dia. Na primeira instalação completa da Torre Warka, na Etiópia, o rendimento chegou a 100 litros por dia. A questão já não é se esta tecnologia funciona, a questão é por que razão ninguém em Portugal está a usá-la. Porque ninguém fala disto. Abram o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, o RGSPP-DADAR, e procurem captação de umidade atmosférica. Não encontrarão nada. O regulamento foi construído em torno de uma premissa. A água potável entra no edifício através de redes municipais ou de furos. Uma torre de bambu, a condensar a umidade do ar, não cabe nesse modelo. E no regulamento português, o que não cabe no modelo simplesmente não pode ser aprovado. Os técnicos de saúde pública não têm protocolos para avaliar a qualidade deste tipo de água. As câmaras municipais não têm categorias de licenciamento para estas estruturas. Os inspetores não podem aprovar o que a sua formação nunca mencionou. E por baixo da burocracia existe uma camada econômica que vale a pena nomear. O mercado português de água engarrafada fatura centenas de milhões de euros por ano. Os consumidores pagam até 1000 vezes mais por água engarrafada do que por água da torneira do mesmo volume. As empresas de distribuição municipal têm direitos territoriais exclusivos sobre os consumidores das suas zonas. Cada instalação de captação atmosférica representa uma fatura que nunca chega.
Uma garrafa que nunca se vende. As normas de qualidade da água, pensadas para grandes estações de tratamento industrial, tornam-se barreiras intransponíveis para uma rede de poliéster. Não porque a água seja perigosa, mas porque o sistema de avaliação nunca foi desenhado para avaliar. Não estou a dizer que há uma conspiração. Estou a dizer que os incentivos econômicos e os sistemas regulatórios foram construídos para proteger infraestruturas centralizadas, infraestruturas que lucram com a dependência. E que essa arquitetura invisível é a razão pela qual ninguém vos ensinou isto na escola. Como construir o vosso próprio coletor? A condensação não precisa de licença. Qualquer superfície arrefecida abaixo do ponto de orvalho recolhe água. A rede maximiza a superfície. A elevação captura a umidade transportada pelo vento. A gravidade faz o resto. Passo 1. A estrutura. O bambu é ideal. Leve, resistente, barato e cultivado em Portugal. Encontrais facilmente em viveiros ou em propriedades rurais. Cortai os canas em comprimentos iguais e uni-os numa forma de torre afunilada, base larga que se estreita no topo, usando corda de sisal ou abraçadeiras de plástico resistente ao UV. Um mínimo de 3 metros de altura é prático para um projeto de jardim doméstico. 10 metros dá rendimentos muito superiores, mas exige ancoragem mais sólida. Começai com 3 a 5 metros se for o vosso primeiro projeto. Passo 2. A superfície de condensação. Rede de poliéster ou polipropileno com malha fina. Quanto mais fina a malha, maior a superfície disponível para a formação de gotículas. Encontrais em lojas de materiais para jardim, telas de estufa ou fornecedores agrícolas. Tensionai bem a rede para que as gotículas escorram para baixo, em vez de ficarem acumuladas a evaporar. Se quiserdes aproximar-vos do design inspirado no besouro do Namibe, podeis tratar a rede com um spray hidrófilo nas zonas de captação e um revestimento hidrófobos nos canais de escoamento. Mas a rede simples, sem tratamento, já funciona. Passo 3. A recolha. Na base, colocai um recipiente alimentar. Um barril de plástico com torneira funciona perfeitamente. Cobri a da abertura com uma rede fina para manter fora os insetos e os detritos. Se quiserdes um nível adicional de tratamento, um filtro de carvão ativado simples entre a rede e o barril remove partículas e melhora o sabor. Passo 4. O posicionamento. Este passo é o mais importante e o mais subestimado. Colocai a estrutura no ponto mais elevado e mais exposto do vosso terreno, orientada para a direção predominante do vento. Em Portugal continental, os ventos dominantes sopram maioritariamente de norte e noroeste. Orientai a face maior da vossa rede nessa direção. Nas zonas costeiras, o vento marítimo de sudoeste durante o verão pode ser igualmente forte. Observai o comportamento local durante alguns dias, antes de fixar definitivamente a estrutura. Longe de edifícios, muros e árvores que bloqueiem o fluxo de ar. Quanto mais ar passar pela rede, mais umidade recolheis. O que esperar? Serei direto. Os resultados variam significativamente com o clima local. Nas zonas de nevoeiro costeiro, Sintra, Arrábida, Costa Alentejana, Algarve Litoral, podeis esperar resultados próximos dos estudos de campo. 5 a 10 litros por metro quadrado de rede por dia em dias de nevoeiro. Uma rede de 10 metros quadrados, numa boa localização, pode produzir 50 a 100 litros num dia de nevoeiro denso. No interior mais seco, os resultados são menores, mas o orvalho noturno é real e mensurável, especialmente nas serras e nos vales com grandes amplitudes térmicas. Nestas zonas, um coletor de orvalho horizontal, uma rede esticada horizontalmente a 1 metro do chão, orientada para o céu, pode superar uma estrutura vertical. Não espereis substituir completamente o vosso fornecimento de água numa fase inicial. Esperai complementá-lo, reduzir a dependência e, se tiverem boas condições, ter uma fonte alternativa funcional para as necessidades básicas. Para terminar, 5.000 anos de engenharia comprovada, um besouro do deserto africano que nos mostrou o caminho, um arquiteto italiano que foi a uma aldeia etíope e olhou para cima, comunidades chilenas que se abasteceram durante uma década com redes de nevoeiro. E por cima das vossas casas, neste momento, um oceano de água doce que ninguém está a recolher. A atmosfera não lê regulamentos de construção, não conhece os interesses das empresas de água engarrafada. Contém a sua água exatamente como sempre conteve, abundante, constante e à espera. O único que falta é uma superfície onde essa água possa pousar. Essa superfície custa menos de 500 euros, pode ser construída num fim de semana, e o ar por cima da vossa casa está cheio. Se este vídeo mudou a forma como pensais sobre a água e a construção sustentável, subscrevam o canal. No próximo vídeo, vamos explorar outro sistema que os construtores portugueses usavam há séculos e que o século XXI quase fez desaparecer.